Imagine acordar um dia e sentir que o mundo perdeu a cor. O café que antes tinha cheiro de manhã feliz, agora parece amargo. O som do celular vibra e, por algum motivo, tudo o que você quer é ignorar. Você até tenta se animar, dar aquele sacode e seguir o dia, mas algo lá dentro não responde. É como se um peso invisível te puxasse para baixo. Mas, e se eu te dissesse que isso pode não ser apenas tristeza? Que existe uma linha tênue, quase invisível, que separa o desânimo comum de uma condição que muda o funcionamento do seu cérebro inteiro? Muita gente acha que depressão é sinônimo de fraqueza, que é frescura, falta de força de vontade ou drama. Só que a verdade é muito mais profunda. Hoje nós vamos explorar o limite entre sentir-se triste e estar realmente deprimido, e entender por que essa diferença pode mudar completamente a forma como você enxerga o sofrimento, o seu e o dos outros. Tristeza é humana, é natural, é o que nos conecta com a perda, com o erro, com o medo. Ela é, de certa forma, o preço da empatia. Todo mundo já sentiu um término, uma frustração no trabalho, uma decepção com alguém. A tristeza chega, dói, mas depois vai embora. Ela é um visitante temporário. Mas a depressão se instala como um hóspede que não foi convidado e não tem data para sair. A diferença começa no tempo, mas vai muito além disso. Quando você está triste, seu cérebro ainda reage ao mundo. Você pode se distrair, rir, sentir prazer em pequenas coisas. Já na depressão, mesmo o que antes te fazia feliz perde o sentido. É como se o cérebro desligasse o botão da recompensa. Cientificamente, isso é chamado de anedonia, a incapacidade de sentir prazer. E aqui começa a primeira virada da nossa história. Por trás da tristeza e da depressão, existe um protagonista poderoso e silencioso: o cérebro. Quando você fica triste, ele reage de forma adaptativa. Os níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina caem temporariamente, mas depois voltam ao normal. É o seu sistema emocional se reorganizando. Mas na depressão, essas substâncias entram em colapso. É como se o cérebro esquecesse como equilibrar sua própria química. Os neurocientistas descobriram que, em pessoas com depressão, o hipocampo, a região ligada à memória e ao controle emocional, pode diminuir de tamanho. As conexões entre os neurônios enfraquecem, os ciclos de sono se desregulam, o apetite muda e até o ritmo dos hormônios se altera. Não é algo que se cura com um vai dar certo. É um problema fisiológico, tão real quanto uma infecção ou uma fratura. Mas por que isso acontece? A resposta é complexa e, ao mesmo tempo, profundamente humana. A depressão nasce de uma combinação de fatores: genética, ambiente, experiências e estilo de vida. Pessoas com histórico familiar têm maior predisposição, mas não é uma sentença. O estresse crônico, o isolamento, o uso excessivo de telas e a falta de sono também são gatilhos potentes. Cada pequena gota de estresse vai enchendo um copo invisível dentro de nós. E quando esse copo transborda, o cérebro desliga o modo sobrevivência e entra no modo colapso. Mas aqui vem uma das partes mais assustadoras. A depressão, na maioria das vezes, não parece depressão. Ela se disfarça, às vezes, como cansaço constante, outras, como irritação. Em algumas pessoas, como uma dor física que não tem causa aparente. E é exatamente por isso que ela é tão traiçoeira. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Mas ele parecia tão bem"? A depressão, diferente da tristeza, não precisa de um motivo. Ela pode aparecer mesmo quando tudo parece estar certo. Um bom emprego, amigos, família, estabilidade. E ainda assim, a sensação é de vazio. E é aqui que entra o segundo grande gancho: o silêncio. Enquanto a tristeza grita, a depressão se cala. A pessoa não fala porque acredita que ninguém vai entender. Ou pior, tem medo de ser julgada. Então ela sorri nas fotos, responde "tudo bem" quando perguntam e segue lutando em silêncio. E essa luta silenciosa é o que mata. Segundo dados da OMS, a depressão é a principal causa de incapacidade no mundo e afeta mais de 300 milhões de pessoas.
Mas o número mais assustador é outro. A maioria delas não busca ajuda. Por quê? Porque não reconhecem o que estão sentindo como algo clínico. Muitos ainda acham que basta pensar positivo, mas ninguém cura uma doença biológica com força de vontade. Você não escolhe ter depressão, assim como não escolhe pegar uma gripe. Nesse ponto, o vídeo precisa gerar empatia. Então imagine por um segundo o que é acordar todos os dias com a sensação de que o mundo perdeu a lógica, de que o ar está pesado, de que tudo o que você faz é inútil. Agora imagine tentar explicar isso para alguém que nunca sentiu. É como tentar descrever o gosto da água para quem nunca bebeu. É invisível, mas real. A boa notícia é que há saída. A ciência avançou muito no tratamento da depressão. Terapia, medicação e mudanças de estilo de vida podem reprogramar o cérebro. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ajuda o paciente a identificar padrões de pensamento que alimentam o sofrimento e substituí-los por outros mais saudáveis. Os antidepressivos, embora muitas vezes demonizados, podem ser ferramentas poderosas para restaurar o equilíbrio químico do cérebro. E práticas simples, como sono regular, exposição ao sol, exercícios físicos e conexões sociais reais, têm um impacto profundo na recuperação. Mas aqui vai um detalhe que quase ninguém te conta. A depressão não se cura apenas com tratamento médico. Ela se cura com acolhimento, com ouvir sem julgar, com dizer eu estou aqui, em vez de se anima, com enxergar o ser humano por trás do diagnóstico. É nessa parte do vídeo que entra o clímax emocional. Imagine uma pessoa à beira de desistir. Ela abre o celular e, entre tantas vozes que não significam nada, encontra uma que diz exatamente o que ela precisava ouvir. Você não está sozinho. Talvez essa frase, dita na hora certa, seja o fio que a impede de cair. É esse poder que a empatia tem. E é exatamente por isso que falar sobre depressão é tão urgente. Porque cada vez que alguém quebra o silêncio, alguém do outro lado encontra coragem para pedir ajuda. A depressão não é o fim da linha. Ela é um pedido do corpo por mudança. É o cérebro dizendo: eu não consigo mais manter esse ritmo. E quando a gente começa a entender isso, o medo dá lugar à compaixão. A depressão não define quem você é. Ela é um capítulo difícil da sua história, mas não é a história inteira. Agora, pare por um momento e pense. Quantas pessoas você conhece que podem estar passando por isso sem que você perceba? Pode ser um amigo, um parente, alguém do trabalho, ou até você mesmo. Se alguma parte do que eu disse aqui ressoou com o que você sente, saiba, existe ajuda. Procurar um psicólogo, um psiquiatra ou até mesmo falar com alguém de confiança é o primeiro passo para sair desse buraco. Ninguém vence a depressão sozinho. E ninguém precisa. E se você conhece alguém que está lutando em silêncio, não subestime o poder de um gesto simples. Às vezes, uma mensagem, vamos conversar, pode ser o começo da cura. A empatia salva mais do que qualquer remédio. Se esse vídeo te fez pensar, se ele te ajudou a entender um pouco mais sobre esse limite invisível entre tristeza e depressão, eu quero te fazer um pedido. Deixa um comentário aqui embaixo contando o que mais te tocou nessa história. Pode ser um pensamento, uma experiência ou até uma palavra que te define agora. Isso ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. E se você quiser continuar entendendo o funcionamento do corpo e da mente de um jeito simples e humano, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente fala de saúde como ela realmente é. Sem tabu, com empatia e consciência. E lembre-se, sentir não é fraqueza. É o que nos torna humanos. A tristeza faz parte da vida, mas a depressão não precisa definir a sua. Falar sobre isso é o primeiro passo para mudar a forma como o mundo enxerga a dor invisível. E se você chegou até aqui, talvez o próximo passo seja apenas respirar fundo e lembrar: você ainda está aqui. E isso já é um começo.